Bem, e agora para finalizar, né, essa nossa proposta, nós vamos conversar sobre o enfrentamento à violência, sistema de garantia de direitos e a importância do trabalho em rede. Para isso, vou apenas destacar alguns fatores de risco que são observados, eles não se esgotam, e a ideia aqui foi focar especialmente nas situações de grave vulnerabilidade social, que a gente pode destacar que é uma rede de apoio escassa ou inexistente, e aí tanto a rede familiar quanto a rede comunitária. Além disso, a falta de acesso ou acesso restrito a políticas públicas e ao sistema de garantia de direitos. Além disso, aspectos socioeconômicos precisam ser considerados, as crenças e estereótipos rígidos em relação aos gêneros, assimetria na relação, o isolamento social, a falta de autonomia. Também precisamos considerar os aspectos mais subjetivos, a ambiguidade de sentimentos aí em torno das relações, seja de namoro, seja conjugais, a não compreensão dos riscos da violência na relação. Além disso, a gente pode ressaltar, e já conversamos mais a fundo sobre isso, que é a gravidez precoce e não planejada, falta de acesso à educação, especialmente à evasão escolar, falta de acesso a oportunidades de emprego e profissionalização, dentre outros que são fatores importantes aí para que meninas, mulheres se mantenham em situações de violência. E aí, qual que é o nosso desafio? Diante desses e de outros tantos fatores de risco que podem ser observados nas relações violentas, a gente precisa potencializar a proteção. E aí essa proteção, ela vai ser potencializada por meio do fortalecimento de fatores de proteção dos indivíduos, das famílias, de instituições e de toda a sociedade. Esses fatores, quando presentes, podem contrabalancear os efeitos negativos advindos dos fatores de risco, reduzindo-os ou extingui-los. Então, a nossa ideia agora é focar em dois fatores de proteção fundamental, que é, de fato, a garantia de direitos para as crianças e os adolescentes e o trabalho em rede, o trabalho articulado aí entre as políticas públicas de prevenção, de garantia de direitos às crianças e aos adolescentes. Então, é importante ressaltar que as estratégias de superação da violência contra as mulheres devem ocorrer por meio de políticas públicas que atuem tanto numa perspectiva de prevenção, quanto numa perspectiva de enfrentamento, e que essas políticas atuem de forma articulada. É importante destacar, né, como uma das respostas que o Estado pode dar em relação a essa realidade vivenciada por crianças e adolescentes, é resgatar aí toda a normativa relacionada aos direitos da criança e do adolescente presentes na Constituição Federal de 88 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outras normas, de outras leis também que visam garantir esses direitos. A criança e o adolescente são considerados pela Constituição e pelo ECA sujeitos de direitos e prioridade absoluta. Com essas legislações, se inaugura aí a doutrina da proteção integral. O artigo 4º da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ressalta que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Bom, seria que a gente tivesse, de fato, todos esses direitos garantidos, né? Então, o sistema de garantia de direitos à criança e ao adolescente, ele atua a partir de um tripé,
que é a promoção dos direitos, que tem a ver com o desenvolvimento de uma política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, a garantia ou defesa dos direitos, que se materializa por meio do acesso à justiça, em casos de aí, suspeita ou violação dos direitos contra a criança e adolescente, e um outro aspecto fundamental, que é o controle e monitoramento, que se manifesta via controle social da sociedade civil organizada, via fóruns, comitês, e também institucional, por meio dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. E aí é importante a gente pensar que, além desses direitos fundamentais que a gente ressaltou aqui, relacionados à criança e ao adolescente, a gente não pode nos esquecer da importância de pensarmos nos direitos das mulheres, ou seja, numa perspectiva de gênero, porque as violações de direitos que se apresentam às crianças e aos adolescentes também variam de acordo com o gênero dessas crianças e adolescentes. Então, é fundamental a gente estabelecer um nexo causal mesmo entre esses dois direitos e trabalhar com os direitos da criança e adolescente e os direitos das mulheres de uma forma articulada. E o trabalho em rede, como entra nessas importantes estratégias para a gente enfrentar a violência contra crianças e adolescentes? O trabalho em rede, ele é um paradigma mesmo de intervenção na realidade social, e ele tem diferentes princípios. Desses princípios, a gente pode destacar aqui alguns. Primeiro é a diversidade de saberes. Considerar o saber do outro como único, como importante, e aí a gente precisa considerar os diferentes atores e atrizes das políticas sociais e também da própria sociedade civil, inclusive o protagonismo das crianças e adolescentes, valorizar o saber, o conhecimento e a visão, as perspectivas deles também para suas próprias histórias. A horizontalidade nas relações, o não estabelecimento de relações de forma hierárquica, a articulação entre as diferentes políticas e instituições que atendam a crianças e adolescentes, a integralidade, ou seja, atender essas crianças e adolescentes no seu conjunto de necessidades, não apenas naquela demanda, às vezes, que vem como uma preocupação principal, mas de forma integral. Além disso, é fundamental a gente ressaltar a incompletude institucional e profissional também. Nenhuma instituição dá conta sozinha de todas as necessidades ou de toda a proteção à criança e ao adolescente, nenhum profissional também dá conta sozinho de atender as demandas, múltiplas demandas, especialmente quando há uma situação de violação de direitos. Um problema complexo exige respostas complexas, respostas múltiplas e articuladas. E um princípio fundamental do trabalho em rede é a defesa dos direitos e da dignidade das crianças e adolescentes. Existem muitas vantagens no trabalho em rede, e a gente pode destacar aqui, que é a possibilidade de interconexão entre profissionais e instituições, o compartilhamento de informações, a possibilidade de realizar estudos, discussões de caso, uma situação particular que surge, às vezes, na escola, pode ter a contribuição de profissionais da assistência social, de profissionais da saúde, do conselho tutelar e de outras instituições, também pessoas envolvidas. Permite também a capacitação conjunta entre esses diferentes atores e atrizes dessa rede, o aperfeiçoamento de fluxos de atendimento e metodologia de encaminhamento das situações. Além disso, permite a possibilidade de acompanhar a situação quando há uma violação de direitos, por exemplo, nos seus diversos contextos, jurídico, familiar, comunitário, social, laboral e educacional. Permite ainda o aumento da eficácia das ações de proteção às vítimas de violência,
o fortalecimento das instituições da localidade. Quando trabalhamos juntos, trabalhamos também no fortalecimento e reconhecimento uns dos outros, e ainda permite uma articulação política, a partir das demandas e necessidades identificadas pela rede de proteção em conjunto com a sociedade civil. Por fim, a possibilidade de que as vítimas de violência possam aderir melhor às ações e se implicar ali também nas ações vinculadas para a superação dessas violações. Mas o trabalho em rede, ele tem também alguns desafios, tem também alguns limites. Um primeiro é a fragmentação das ações. Quando as ações relacionadas, por exemplo, ao direito das crianças e adolescentes são fragmentadas, limita, de fato, a que o trabalho seja feito em rede. Além disso, precisamos ressaltar o desmonte das políticas públicas, aí nas mais diversas nos mais diversos aspectos, por exemplo, em relação à quantidade de pessoal, a recursos destinados, à estrutura física. Além disso, o descompasso entre a previsão legal e a estruturação e continuidade dos serviços de atendimento, da política de atendimento à criança e ao adolescente, do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, que são fundamentais para dar suporte e garantir direitos às crianças e aos adolescentes. O excesso de trabalho dos profissionais, seja da educação ou de outras políticas, que impede a execução de um trabalho articulado diante das múltiplas demandas ali já da sua instituição e do seu trabalho cotidiano, e além disso a falta de qualificação profissional para atuar nessa perspectiva de rede, para atuar diante de situações peculiares, como, por exemplo, quando identificada uma situação de violação de direitos. E aí, vamos pensar juntos aqui como que nós podemos potencializar a proteção às crianças e aos adolescentes. E eu pergunto a vocês, que fatores vocês identificam que podem contribuir para a garantia de uma infância e uma adolescência protegidas? Como os direitos previstos no ECA e o trabalho em rede podem contribuir para prevenir a violência no namoro? Agradeço a cada um por estar até aqui conosco.